Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Amém? Vamos ler a palavra. Ah, nosso Deus, porventura não nos julgará? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Repete comigo. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Aleluia. Ah, Jesus. Toda honra e toda glória seja na Dara de Camandarras. Ariminde de Camanderrélia. Ah, mandará, mande Camanderresse, Ariane manderá. Ah, Senhor. Deus é fiel. Amados, queridos irmãos, ouvintes da palavra do Senhor. A palavra que Deus traz para a nossa vida, o nosso coração nesta noite, é uma palavra aonde demonstra soberania. É uma palavra aonde nos dá a entender o tão grande é o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E maravilhoso é contemplar uma palavra como esta em um culto como este. Por quê? Porque um culto de Santa Ceia é para fazermos memória, é para lembrarmos de que um dia, estando eu, estando você, condenados por causa do pecado, Ele, por amor de mim, por amor de você, olhou para cada um de nós e foi capaz de esvaziar-se de si mesmo, se humilhando, se fazendo homem, descendo sobre a terra, nascendo entre nós, para sofrer pelos nossos pecados, para aquilo a qual estava nos condenando à morte, Ele estaria levando sobre si na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto a qual acabamos de ler vai relatar uma história no Velho Testamento, a qual muitos de nós já conhecemos, a qual o nosso Deus, ele se apresenta como um Deus que guarda, um Deus que protege, um Deus que livra, um Deus que sustenta, um Deus fiel, um Deus poderoso, um Deus que não perde batalha, um Deus que não perde uma guerra, um Deus que não abandona os seus filhos, um Deus que está sempre pronto para guerrear em prós de cada um de nós. A Bíblia relata que naquela época estava ali reinando sobre Israel o rei Josafá. E o rei Josafá era alguém, segundo, podemos dizer,
a vontade do Senhor, porque ele foi um rei diferente. Ele foi um rei a qual voltou o coração para obedecer ao nosso Senhor. Ele foi um rei a qual saiu tirando os altares aonde existiam idolatrias. Ele foi um rei que, quando assumindo o trono, ele tirou os falsos sacerdotes, ele expulsou a idolatria de Israel, ele tirou a idolatria do meio dos filhos de Israel, e ele buscou um conserto com Deus. Ele buscou fazer a vontade do Senhor. E ele era alguém que, quando a tempestade, os vendavais, os gigantes se levantavam, ele sabia a quem recorrer. Ele sabia a quem buscar. Então, agora, estando eles em uma certa tranquilidade, em uma certa paz, a Bíblia, ela relata que 3 nações se levantam para guerrear contra o rei Josafá e os filhos de Israel. 3 nações, eles se unem em grande multidão, em grande quantidade. A Bíblia chega até mesmo dizer que era um número tão grande que parecia areia do mar espalhado sobre a terra. Então, o rei Josafá, ele recebe a notícia a qual aqueles reis estavam vindo de encontro para derrotar Israel, para destruir o reinado de Josafá, e não somente o reinado, mas a vida, tanto a dele, como a família, como os filhos de Israel. E diante daquela grande adversidade, Josafá sabia que eles não tinham como lutar contra aquela multidão. Eles não tinham possibilidade de lutar contra aquela grande multidão, aquele grande problema. E muitas das vezes não é diferente na minha vida e na sua vida. Quantos e quantos problemas nós enfrentamos? Multidões de problemas, grandes tempestades. Tem momentos da nossa vida que parece que nós estamos sozinhos no deserto. Tem momento que parece que o céu ele se fecha e que a gente se encontra só. Mas nessa noite Deus te traz a este lugar para dizer que ele não te desampara. A Bíblia está relatando que Josafá convoca todo o povo. E todo o povo vai diante do Senhor. Vai diante do rei Josafá. E ali Josafá começa a falar com Deus, dizendo: Senhor, o Senhor tem visto tudo. O Senhor tem contemplado tudo. Esta grande multidão que vem contra nós. Senhor, nós não temos capacidade de lutar contra esta multidão. Senhor, é impossível conseguir ter uma vitória
diante de tanto problema, diante de tanta luta, o exército é maior, o exército é mais forte, o inimigo, ele é poderoso diante de nossas forças, ó Pai. Mas, por todavia, os nossos olhos estão firmados em Ti. O problema é grande, sim, mas a nossa fé e a nossa confiança está no Senhor. O adversário é grande, sim, mas a nossa fé e a nossa confiança está no Senhor, porque nós aprendemos com a Tua palavra que é do alto que vem o socorro, é do Senhor que vem a providência, é do Senhor que vem a resposta, é do Senhor que vem o consolo, é do Senhor que vem o conforto, é do Senhor que vem a tranquilidade, o refrigério para nossa alma, diante de tanta tribulação, diante de tanta aflição. Nós temos a certeza que só o Senhor é Deus e o Senhor não perde batalha para Satanás. Da caramandar, decamanderrélia. Josafá está ali agora com o povo, declarando a sua limitação. Josafá estava ali diante de Deus, junto com o povo, dizendo: nós somos poucos, não somos capazes. E aqui está uma grande lição para a nossa vida. Chegarmos diante do Senhor e apresentarmos a nossa limitação. É necessário chegarmos diante do nosso Senhor e falarmos com Ele a respeito da nossa incapacidade. É necessário falarmos com o Senhor quando não aguentamos mais, quando não suportamos mais, quando o adversário está com grande fúria contra nós. E o interessante, sabe o que é? É que não tem nada escondido aos olhos do Senhor. Não tem nada oculto aos olhos do Senhor. E pergunto eu a você nesta noite, porventura, existe alguma coisa em oculto aos olhos do Senhor? Porventura existe algo em oculto diante do conhecimento do nosso Senhor? Claro que não. Deus, ele estava vendo. Deus, ele conhecia Josafá. Deus, ele sabia das atitudes, da obediência do rei Josafá. E ele sabia que aquela multidão que estava se unindo para vir contra Josafá, Deus sabia que Josafá não era capaz, não tinha força suficiente para lutar contra aquele problema. E quantas das vezes em minha vida, na sua vida, não tem sido diferente. Nós olhamos e entendemos que não temos força suficiente, porque nós já tentamos de várias maneiras, nós já tentamos de várias formas, mas com todas as tentativas, nós percebemos que nós somos limitados. Nós percebemos que não somos capazes, muitas das vezes. Mas esse tipo de pensamento é bom. Pastor, como assim? É bom sabermos que nós somos limitados. Porque quando eu reconheço que eu sou limitado, quando eu reconheço que sozinho eu não sou capaz, eu passo a entender que eu tenho um Deus, que você tem um Deus, que nós podemos não ser capazes,
nós podemos não ter tanta força, mas o meu dono, o teu dono, ele é o dono do poder. Ele é aquele que faz e ninguém desfaz. Ele é o mesmo que cura, o mesmo que liberta, o mesmo que transforma, é o mesmo que derrota gigantes, é o mesmo que faz o mar abrir, é o mesmo que, se for preciso, faz a água brotar da rocha, é o mesmo que faz passarmos e caminharmos por cima da água, é o mesmo que entra no meio do fogo para dar livramento quando somos fiéis, independente das nossas forças. Esse é o nosso Deus, queridos. E tudo que Ele quer é que nós abrirmos o nosso coração e falarmos com Ele, sermos sinceros a Ele. Pastor, mas Ele já sabe? Sim, Ele sabe. Mas Ele quer que eu e você entenda. Ele quer que eu e você coloque Ele na nossa vida como autoridade, supremo, acima de tudo e de todos, e que, independente do problema, a gente confie nele, e que a gente possa estar sempre apresentando as nossas causas para com ele, mesmo sabendo que ele sabe ver tudo. Não deixe de apresentar as tuas causas ao Senhor. Não deixe de apresentar os problemas, as tempestades que se levantam contra nossas vidas. Não deixe de apresentar ao Senhor. E foi isso que o rei Josafá fez. Convocando todo o povo diante ali do templo, diante do altar, ele declara a respeito de todo o problema, mas depois que ele faz menção, que ele fala do problema que era muito grande, ele volta com confiança e diz: mas por todavia, os nossos olhos estão firmes no Senhor. A nossa confiança, ele estava dizendo: olha, Senhor, a gente não é capaz não, mas a nossa confiança está no Senhor. A gente não tem condição de lutar contra este problema não, mas a nossa confiança está no Senhor. Eles poderiam simplesmente desistir diante daquilo tudo. Eles poderiam murmurar, dizendo: mas eu fui tão fiel, eu já fiz tanto pelo Senhor, e agora Deus ele está permitindo esse problema, essa tempestade, esse levante. Não, Josafá não foi se lamentar. Josafá ele não foi murmurar. Josafá ele chegou diante de Deus, apresentou o problema e voltou e engrandeceu a Deus, dizendo: com tudo isso que está vindo contra nós, os nossos olhos estão fixados, firmados no Senhor. Aleluia. Repita comigo. Repete comigo nessa noite e diga: os meus olhos, independente do problema, tem que estar sempre firmado, fixado, olhando para o alto, que é de onde vem o socorro. Amém? Olha para o irmão agora do lado, toca nesse irmão aí, nessa irmã, e diz assim: fica tranquilo,
O teu socorro vem do alto. Olha para o irmão, para a irmã e diz, olha para outra pessoa e diz, fica tranquilo. Deus, ele não te desamparou. O problema não é para te matar, mas é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na sua vida. Aleluia. Então agora Deus chega para Josafá e diz, Josafá, fica tranquilo, Josafá. Fica tranquilo. Porque essa guerra, tu não terás que pelejar. Podemos observar no versículo 15, que agora vem a voz do Senhor a declarar aquela multidão, aquele povo junto com Josafá e diz, olha Josafá, tu, ó rei Josafá, não temais, ou seja, não temas, e nem se assuste por causa dessa grande multidão, porque, olha o que Deus está falando contigo nessa noite, não te assuste, não tema por causa desse problema que está vindo contra ti, que tem vindo contra a tua vida. Por quê? Porque a peleja não é vossa, ararcamandarrácia, rimiande de camanderrébia. A peleja não é tua, Deus está falando, aramandada camanderré. A peleja não é tua, diz o Senhor. Ah, Deus amado, Deus querido, não tema, não se assuste, porque essa peleja não é tua, mas de Deus. Aleluia! Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Aleluia! Aleluia! E agora Deus, imagino que quando o rei Josafá escuta aquilo, ele entendeu, porque ele acreditava, ele confiava na voz do Senhor. Meu irmão, minha irmã, deixa de olhar mais para o problema e passa a olhar mais para Deus. Deus sabe o que você está passando. Deus conhece a minha e a tua necessidade. Deus sabe a luta. Mas Ele fala para você nessa noite, não te preocupa, não te assuste, porque essa peleja não é tua, essa peleja é de Deus. Ele mesmo vai guerrear por você. Quantas vezes você tem lutado, hein? Quantas vezes você tem se esforçado, hein? E agora você se encontra aí, passando por lutas que só você e Deus sabe. Mas o mesmo Deus que sabe, fala contigo nessa noite. Eu irei pelejar por você. Eu irei pelejar por você. Amanhã mesmo, vocês vão descer contra esse exército. Aracamandarras. Amanhã mesmo vocês terão vitória, porque a peleja não é vossa. É eu que vou guerrear por vocês. No versículo 17, Deus está falando. Nesta batalha, não terás que pelejar. Postai-vos, ou seja, fique na posição. Pastor, que posição? Posição de alguém que confia em Deus. Posição de quem se entrega ao Senhor. Ei, se entrega ao Senhor. Às vezes você já está cansado, você já está cansada de lutar. Deus está falando contigo nessa noite.
se coloca na posição, uma posição de servo, uma posição de serva, e confia. Confia, porque essa peleja, essa batalha, você não vai precisar batalhar, não. Você não vai precisar guerrear, não. Só fica de pé e observa. Observa. E vedes a salvação do Senhor para convosco. Aleluia. Glória a Deus. Não temas e nem se assuste. E amanhã saia em direção contra esta multidão. Deus está falando, não tema, não se assuste, que Ele mesmo vai contra esse problema, vai batalhar em prol da tua vida. E o interessante é que toda guerra é colocado soldados, mas Deus dá uma ordem, uma estratégia. Qual a estratégia? Ó rei, dessa vez, você não vai colocar apenas o exército para lutar, não. Dessa vez vai o exército e vai os levitas, vai os adoradores. E eu já quero perguntar, tem adorador aí, igreja? Tem adorador aí? Tem adorador da Cariminderra, se andecanderra. Tem adorador aí, igreja? Tem adorador aí? Josafá, o normal da luta é o exército, né? Ah, pois fará diferente. Vai o exército e vai os adoradores também. E aí eu imagino Josafá pensando, né? Vou botar o exército na frente, porque Deus falou. Talvez algumas pessoas diziam, Josafá, vai morrer todo mundo. A gente é pouca gente, é pouco demais, nossa força é pequena demais. O povo é muito grande, o problema é muito grande. Mas Josafá sabia quem falava com ele. Josafá conhecia a voz de quem falava com ele. Então Josafá pega ali os levitas, os adoradores. Josafá pega o exército, só que foi ao contrário do que a gente pensa. Foi ao contrário do normal. Porque o normal era o exército ir na frente. Talvez até Josafá pensou, eu boto o exército na frente e boto os levitas, os adoradores atrás, para eles ir adorando e Deus ir guerreando na frente por nós. Mas a estratégia de Deus foi diferente. Falou, você já lutou muito, você já guerreou muito, e não é mais com as tuas armas, não. Eu vou te dar uma estratégia diferente nessa noite. Para eu entrar e lutar por você, guerrear por você, batalhar por você. Agora simplesmente tu vai se colocar na posição de servo, tu vai se aracamanderrébia, tu vai se colocar na posição de adorador, e tu vai agora mudar a forma de guerrear, a forma de lutar. Como é, Senhor, isso? Como é? Tu vai me adorar. Agora eu quero só tu me adorando, porque tu vai me adorando e eu vou lutando. Tu vai me adorando e eu vou guerrear. Tu vai adorando, eu vou lançando o adversário por terra. Tu vai adorando o Senhor, e eu vou abrindo porta. Tu vai adorando e eu arranco todo o lamaçal do pecado. Tu vai adorando e eu vou tirando a enfermidade da tua vida. Tu vai adorando e eu vou te fortalecendo de novo. Tu vai te adorando e eu te edifico, eu te restauro nesta noite. Tu vai adorando e eu vou batalhar por você para te dar vitória, assim diz o Senhor. A ordem é para se posicionar
Ou seja, se colocar na posição de servo e de serva do Senhor. E se tem você aí afastado, tá na hora de retornar e se colocar na posição. Ei, para de perder tempo, porque não tem nada, não tem ninguém que possa fazer mais do que Deus na nossa vida. A gente procura de um lado, procura de outro, mas só Deus é o Deus da resposta, só Deus é o Deus da batalha, só Deus é o Deus da cura, só Deus é o Deus da libertação, só Deus é o Deus que guerreia ao meu e ao teu favor para nos dar vitória. Só coloca na posição e vê o que Deus vai fazer. Só me adora, só me glorifica, só me exalta na tua vida. E eu garanto que eu vou diante de ti e derroto os teus adversários. Assim diz o Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Josafá coloca os levitas na frente, os soldados atrás. Chega a hora e diz: vamos lá. Quem sabe algumas pessoas diziam: ficou doido, tão maluco, nem um exército que ele tem como guerrear contra a multidão. Agora tá botando os levitas na frente. Tá botando aqueles que adoram na frente. O normal não é botar o soldado? As coisas de Deus é mistério. E quem é do mundo nunca vai entender e compreender os mistérios de Deus. Se você que me escuta, que está afastado do Senhor, se posiciona hoje. Ei, não importa o que aconteceu, não importa o que passou, não. Para de viver de passado. Deus está falando contigo e agora. Se coloca na posição. Volta para o caminho do Senhor. Você que não fez uma aliança com Deus ainda, ei, Deus não te quer vivendo de qualquer jaramanda, raça, mindecaramada, da camanderrécia. Deus não te fez para viver assim não, rapaz. Deus não te fez para viver assim não, moça. Deus não te fez para viver assim não, varão. Deus não te fez para viver assim não, varoa. Deus te fez para tu viver na posição para a qual Ele te chamou. Pastor, que posição é essa? Posição de servo, posição de serva, servos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Os levitas adoradores começaram a adorar e começaram a andar marchando. Pararam e começaram a observar. Por quê? Porque quando eles estavam adorando, Deus já estava na frente acabando com o adversário. Deus já estava indo na frente destruindo o inimigo. Deus já estava indo na frente destruindo aquele exército do inimigo. Sabe para quê? Para te dar vitória. Sabe para quê? Para te dar livramento, para te dar livramento, para te fortalecer, para mostrar que Ele é Deus na tua vida, para mostrar que não tem capeta, não tem diabo, não tem demônio que possa resistir à presença de Deus. E eles puderam contemplar que toda aquela multidão já estava exterminada, já estava derrotada, já estava mortos no chão. Por quê?
Porque eles obedeceram e confiaram no Senhor. Porque eles acreditaram que Deus mudava e mudaria a história da vida deles a partir do momento que eles obedecessem. Ei, não perca tempo. Obedece o Senhor. A gente às vezes quer obedecer Deus do nosso jeito, da nossa maneira. Ei, obedecer do teu jeito não serve. Obedecer do meu jeito não serve. Adorar do nosso jeito não serve. Para servir a Deus tem que ser do jeito dele, da maneira dele, da ordem dele, da forma que ele quer. Então, obedece o Senhor, se coloca na posição hoje. Você que nunca fez, ei rapaz! Rarde camandada caramanderrácia. Rio de deserte camande. Arde me derrébia. Você que está aí parado num canto, um pouquinho afastado. Deus está te vendo e está dizendo: eu não te fiz para isso. Eu não te criei para isso. Eu te quero como soldado na minha presença. Eu te escolho, eu te separo. Basta somente se entregar a mim e passar a viver a minha vontade, e eu derrotarei os teus adversários, diz o Senhor. Aleluia. E ali Deus deu um grande livramento. E o povo de Deus foi vitorioso diante daquele problema. Aleluia. Amém. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. E repete comigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu recebo a palavra de Deus. A palavra de renovo. A palavra de restauração, a palavra de edificação, a palavra a qual Deus me chama para colocar na posição. Ei, rapaz, Deus está te mandando, Deus está te chamando. Se coloca na posição e eu vou na tua frente. Se coloca na posição e eu te mostro quem manda. Se coloca na posição e eu te mostro quem dá ordem nessa terra. Se coloca na posição, porque a chave do cofre dessa terra está na minha mão. Se coloca na posição e eu te mostro como é que abre porta. Se coloca na posição e eu vou te vestir, eu vou te calçar, eu vou te alimentar. Se coloca na posição e eu derroto o adversário, e você não precisa viver de migalhas de Satanás. Arde me dará da camanderrácia. Rede canderrácia me derrébia. Rou de candadada manderrácia. Ah, se me derrebe.